que todos pudessem conhecer o Bispo Daniel Ab, Concílio Niquei da Igreja Metodista Livre. Bispo Daniel Ab, meu amigo, muito bom ter você. Obrigado por aceitar o convite, por estar aqui conosco. Já tem participado de outros concílios nossos, né? E hoje está aqui com a gente nessa manhã e eu convidei ele a trazer uma palavra de Deus para os nossos corações. Obrigado, Daniel. Bom dia. Bom dia, bispo. Bom dia a todos. Alguns que eu já conheço desde o seminário e alguns que eu estou conhecendo nessa manhã. Muito bom ver vocês. É, já indo diretamente para a mensagem, assim que o bispo Hildo me contactou lá pelo WhatsApp, eu comecei a orar e falei: Deus, o que que o Senhor quer? É, qual é a palavra que o Senhor quer que eu transmita, né, para o Concílio Sul? E foi muito rápido, na verdade. Geralmente demora um dia em oração, uma semana, para discernir, mas eu comecei a orar, tanto é que eu respondi pro Hildo rápido, assim, tem algum tema? Não, pode ficar à vontade. Aí eu comecei a orar em 5 minutos e respondi. E a gente vai olhar para o Sermão do Monte. Então, se você está com a sua Bíblia aí, já abre em Mateus 5, coloca o seu dedo em Mateus 5, que a gente vai para lá, né? Antes de ir para lá, eu quero compartilhar uma parte da vida da minha mãe. Alguns já conhecem a minha mãe, Dona Carmen, e ela está na Igreja Metodista Livre desde que ela se converteu, quando adolescente. Mas muitos não conhecem a experiência de conversão da minha mãe. Minha mãe era órfã de pai e com 8 anos ela perdeu o pai morreu nos braços dela, no quarto, numa casinha na Praça da Árvore. Meu avô era contador e quando meu avô morreu, a minha mãe ela foi obrigada pela situação a mudar para a Serra da Mantiqueira, perto de Campos do Jordão ali, mais ou menos entre 10 e 15 quilômetros do centro de Campos do Jordão, num sítio para cuidar de um sítio de peras. E minha mãe tinha 8 anos, a irmã mais velha de 4 moças. A irmã mais nova era a Ana Narimoto, né? Talvez alguns conheçam também, que era da igreja do aeroporto. Então, a irmã mais nova da minha mãe, Ana, tinha 3 anos de idade, minha mãe tinha 8, e elas se mudaram para esse sítio para cuidar de pera. Então, foi a viúva, minha avó e 4 filhas. Minhas tias só têm boas recordações de Campos do Jordão. E a minha mãe só tem recordações ruins, porque ela tinha o peso da obrigação de cuidar das minhas tias, enquanto minha mãe ia para o campo cuidar da plantação ali. Então, minha mãe fala do frio, fala da fome, fala de ter que comer mato, e das irmãs chorando e ela tendo que dar comida. Então, ela conta essas experiências. Ela diz que ela era uma menina muito revoltada. Depois de ter visto o pai morrer, toda a vida mudou para pior. E, bom, encurtando a história, ela encontrou uma missionária metodista livre, a Helen Voller, apareceu no meio do sítio sem saber falar português, sem saber falar direito a língua, mas ela comunicou o amor de Jesus. E aos 14 anos, minha mãe decide se batizar. E quando ela foi comunicar para minha avó que ela queria se batizar, a minha avó ficou super chateada. Ela falou assim: ó, filha, você quer ser cristã agora? Então você está desprezando, né, o seu pai, a família do seu pai, né? Você não quer mais ser dessa família. Porque a nossa família tem que honrar os nossos antepassados e você não quer mais fazer isso. Você está falando desse Jesus, você quer ser cristã agora, então você não quer ser mais dessa família, então pega as suas coisas e vai embora. Então, com 14 anos, a minha avó colocou minha mãe para fora de casa. E minha mãe fala assim que ela lembra de fazer a mala, arrumar as coisas
e descer até o centro da cidade, e ela ficou na estação de trem. Passou o dia sentada no banco da estação de trem, e ela falou assim que foi uma sensação estranha, né? Ela não conta com mágoa, não conta com raiva, ela não conta essa história abatida. Ela conta essa história dizendo assim que ela desceu para a estação de trem, sentou no banco e ela ficou cantando os hinos, e ela pegou a Bíblia dela e ela orava e falava assim: Deus, o Senhor é a única coisa que eu tenho agora, porque eu não tenho mais família e eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Tinha 14 anos, né? E agora o Senhor vai ter que cuidar de mim. E ela diz que passou o dia orando, lendo a Bíblia e cantando os hinos que ela tinha aprendido. No final da tarde, começaram a aparecer as irmãs da minha mãe, né, as minhas tias, e por último, quando já estava escuro, apareceu a minha avó e falou assim: o que você está fazendo aqui? Você vai ficar resfriada porque está frio, né? Já para casa. E levou minha mãe de volta. Por que eu estou contando essa história, né, da conversão da minha mãe? E agora a gente vai lá para Mateus capítulo 5. Tem Mateus capítulo 5, o Sermão do Monte, ele é muito importante. Alguns dizem que a doutrina cristã, a vida cristã está ali. E eu quero ler com vocês, daí ó, já compartilharam na tela, é isso mesmo, do versículo 13 a 16. Diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Dentre as pessoas que olharam para o Sermão do Monte e entenderam que o Sermão do Monte é importantíssimo para dirigir a nossa prática religiosa, né, a nossa ligação com Deus, né, o nosso dia a dia, John Wesley foi um deles. Então, John Wesley tem uma série de sermões sobre o Sermão do Monte, né? E, em particular, desses versículos também tem um sermão de número, deixa eu ver se é de 23 ou 24, eu já digo para você. Número 24, o sermão de Wesley. Quem quiser conferir depois, Wesley prega muito melhor do que eu. Então, vocês podem ir lá ver, vocês vão aproveitar muito bem o que Wesley disse. Mas uma das coisas que Wesley queria pontuar no sermão dele é de que a nossa religião, ela não é uma religião individual, não é uma religião particular. É uma religião que envolve a sociedade, as pessoas à nossa volta. Nossa posição religiosa, ela não é dada só no quarto, no momento da sua oração, mas ela se manifesta. Né? É só perceber no texto que você brilha não para você mesmo, você brilha para os outros. Né? Você é sal e luz não para si mesmo, mas para os outros. Então, a religião cristã, ela é uma religião social. Né? E mesmo tendo essa certeza, essa convicção, olhando para a Bíblia que tudo é nós, né? Todo o Novo Testamento é nós, não tem eu. Mesmo assim, a maioria das nossas músicas, por exemplo, no culto, são eu me sinto assim, eu me entrego, eu isso, eu aquilo. Então, a gente está muito contaminado mesmo, né? Pelo individualismo. Dentro da própria igreja. Então, sempre a gente deve ir para as escrituras e deixar Deus trabalhar conosco, deixar Deus falar conosco, para mostrar que o nosso posicionamento, a nossa vida tem impacto na vida das outras pessoas.
E daí o Sermão do Monte mostra como deve ser esse impacto, nas bem-aventuranças, por exemplo, né? Então, então a minha religião é social, então vamos mudar esse mundo. E tem várias maneiras, o ser humano encontra várias maneiras de tentar mudar o mundo. Alguns querem um regime político diferente, alguns vão montar sindicatos, ONGs, e tem problema? Não, não tem problema. São respostas que o ser humano tenta dar aos problemas, né? Não tem problema. Mas a resposta religiosa, né? A resposta do cristão, está aí, do capítulo 5 até o versículo 12. E depois no 13 tem essa pérola de que vocês devem brilhar essa luz. Um exemplo, né? Um exemplo para os dias de hoje. Felizes ou bem-aventurados são os misericordiosos. Dá uma olhada aí no Sermão do Monte, tá aí logo aí em cima, né? Do versículo 13, antes do versículo 13. Felizes e bem-aventurados, e vou dizer assim, um bom cristão é o misericordioso, porque ele também vai alcançar misericórdia. Misericórdia significa que você não vai tratar a outra pessoa da maneira como ela merece, né? Ela talvez mereceria condenação, né? Ela mereceria o seu enojo, o seu repúdio. Ela mereceria o fogo do inferno. Mas, ao invés disso, você exerce misericórdia, né? Com base no seu relacionamento com Deus, você é capaz de exercer misericórdia. E você é feliz, não porque você abre mão dos seus direitos, mas porque você vai receber misericórdia de Deus. Você recebe essa misericórdia de Deus, então por isso você é bem-aventurado, por isso você é feliz. O que é brilhar a luz de Jesus? Quando na sua casa tem algum problema e você, ao invés de exercer a justiça, entre aspas, que às vezes vai afastar as pessoas, você exerce a misericórdia. Ao invés de reagir de uma maneira, você reage de outra. E você brilha a misericórdia de Deus dentro da sua casa. Quando nós, como pais, ou como mães, nós esvaziamos do nosso conhecimento, das nossas experiências, e nós nos percebemos humildes de espírito, pobres de espírito. E quando nós escolhemos essa situação de dependência de Deus, e tratamos as pessoas ao nosso redor conscientes de que nós somos pobres de espírito e não de que nós somos ricos e autossuficientes e a gente sabe tudo, quando nós nos esvaziamos, então brilha uma luz diferente. Brilha a luz de Jesus. Percebe que o posicionamento da minha mãe dizendo eu vou me batizar, eu quero ser cristão, não era ofensivo, mas para minha avó foi. E o que me impacta na história da minha mãe não é nem esse posicionamento dela, né? Porque minha mãe é uma pessoa firme, então eu entendo que sim, ela tomou uma decisão, foi uma decisão firme. Mas ela não ter guardado nenhum rancor, sabe? O fato de ela ter contado essa história como se fosse uma história que eu fui comprar pão na esquina, sabe? Assim, não, é uma história como todas as outras, né? E eu me colocando no lugar dela, eu não reagiria dessa mesma maneira. Talvez primeiro momento ia ser: por que isso acontece comigo, Deus? Eu acabei de conhecer o Senhor, decidi ser batizado, entregar minha vida para Ti, e o Senhor está reservando isso para mim? Eu ia ter um autocomiseração, autopiedade, né? Coitado de mim, né? Talvez eu ia pensar assim. E logo depois, conforme a fome fosse apertando, me disseram uma vez que homem que
tá com fome fica de mau humor, né? E eu acredito que sim, que naquela estação de trem sentado ali com fome, tendo sido desprezado e rejeitado, a segunda coisa que ia passar na minha cabeça, no meu coração, ia ser a raiva, né? Primeiro ia me sentir coitado, depois eu ia me sentir injustiçado, né? Deus, né? Como é que o Senhor faz isso comigo? Não tá certo, né? Não pode. E bem possível que responderia a Deus com a minha natureza. Mas o que me impressiona na história da minha mãe foi que ela responde a Deus com tranquilidade, sabe? Com fé, né? Com humildade, com mansidão, com domínio próprio. Né? E, e eu queria compartilhar com vocês, né? Que a luz de Jesus, nesse momento de crise, de polarização, nesse momento que a sociedade, a história, né, nos desafia, é isso. A nossa verdadeira religião não necessariamente está no culto e nas quatro paredes do templo. Existe uma religião que é a nossa partilha pessoal em relação às pessoas à nossa volta, né? E é uma religião bem-aventurada, uma religião feliz, uma religião abençoada, né? Quando você é humilde de espírito, quando você é misericordioso, quando você é perseguido às vezes, quando você é humilhado. Nessas situações brilha a luz de Jesus. E essa religião é a religião metodista livre, gente. É a religião de Jesus. O seu encontro no seu coração aquecido, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo transformando o seu coração e capacitando você a brilhar, a ser sal da terra, a ser luz do mundo. Primeiro com os que estão aí do seu lado. Esposa, mãe, filho, primo, tio, irmão, vizinho. Talvez hoje você não esteja capaz ou não possa ministrar um grande grupo dentro da sua igreja, dentro das paredes ali, mas dentro da sua casa, para sua vizinha que não conhece a Jesus, vai lá, leva um chocolatinho com máscara, né, e álcool gel, mas leva. Brilhe a vossa luz. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. É da natureza de vocês, é da natureza do crente, é da natureza do Concílio Sul que a luz brilhe na sua casa, na sua vizinhança, entre as pessoas do seu trabalho, é da sua natureza. Eu ouvi o testemunho de uma pessoa que não é crente, eu fui fazer lá a certificação digital e a moça que me atendeu descobriu que eu era pastor e ela falou assim, não é por nada, mas eu não gosto de pastor. Por quê? Porque eu trabalhei com um pastor e como era chato ele. Foi o que a moça me disse. Como ele era chato, era um homem terrível esse pastor. Por isso que eu não gosto de pastor. Não é isso. A religião, né? A verdadeira religião não é essa. Pelo contrário, nós damos sabor, nós iluminamos, nós abençoamos, nós somos felizes e não chatos, né? E é o meu desejo que o Espírito Santo transforme o coração de cada um de vocês para que brilhe a luz, para que vocês sejam felizes, bem-aventurados. Vou passar a bola de volta aí, Bispo Hildo, não sei se a gente ora, como é que vai ser, mas está dada a mensagem. Olha que mensagem boa, que mensagem de Deus para nós.
A verdadeira religião não é individualista, ela é social, é o amor de Deus derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Jesus falou, lembrando as palavras proféticas de Deus no Antigo Testamento: misericórdia quero e não sacrifício. Misericórdia, consideração pelo outro, ser sal da terra, ser luz do mundo. E isso que você falou, Daniel, agora, Bispo Daniel, quanto mau testemunho, né? Quanta gente em nome de Deus estampando, né, o título de cristão e comprometendo, escandalizando. Jesus disse, olha, nos últimos dias, aliás, nos últimos dias, o tempo todo, isso desde que a igreja existe, mas se acentua ainda mais nos últimos dias, o número de falsos profetas, o número de escândalos, porque as pessoas só estão pensando no seu lado, não tem misericórdia, não tem compaixão, não se colocam como bênção, instrumentos de bênção para os outros, para o mundo em derredor. Só vem o seu umbigo, ou então a sua coletividade, a sua família, até nas nossas orações isso se reflete, né, Daniel? Vai orar, a hora de orar, é meu, o que é meu filho, é minha casa, meu pai, minha mãe, é meu, é só o meu, e isso de cantar só eu, né? Esse individualismo que nos afasta do Cristo, porque quando a gente tem o Cristo, a gente tem o amor, né? O cristão é caracterizado pelo amor. Então eu quero que você, Bispo Daniel, ore por nós aí para que essa missão que a gente tem, né, essa consciência que a gente tem do nosso papel no mundo, de sermos um instrumento, sermos bênção para o mundo em derredor, né, se realize mais e mais em nossas vidas e ainda mais nos dias que vivemos. A caridade. Falando da sua mãe, só antes de você orar, olha, eu tenho um testemunho muito legal da sua mãe, que é tão querida, o seu pai também. Sua mãe e seu pai, certa vez, eu fiquei sabendo, eles fizeram uma caridade, promoveram uma caridade, levantamentos de mantimentos, roupas, uma série de coisas para um orfanato que ficava lá na região de Goiás, tá? Lá em Cocalzinho, Corumbá de Goiás. E eles não sabiam, mas era o diretor desse orfanato era meu tio Ernesto Schwarter. E eles levaram um caminhão completo de coisas e tal. Esse orfanato chegou a ter mais de 300 crianças, era um grande orfanato. Meu tio tomava conta. Até hoje ele toma conta, estão aposentados, ficaram apenas com os deficientes mentais, porque tinham muitos que eles cresceram ali e hoje é debilitado e tal. Mas a sua mãe, olha o coração, olha a misericórdia, né? Olha o olhar o outro, isso é muito importante, não é só. Então tá aí. E a sua mãe com 14 anos querendo saber o que vai ser o futuro, o que vai ser, né? O Senhor me ajuda e o futuro foi muito bonito, né? Vocês, os filhos, um filho bispo, outro filho um baita de um advogado tremendo. Gente, e crentes cheios do Espírito. Louvado seja Deus por isso. Eu até me emociono, Daniel, ver como Deus é Deus e maravilhoso. Ora por nós. Amém. Sabe que tem uma outra história da minha mãe que é muito legal. Ela orou por muitos anos que existisse uma igreja ali no Jardim Luso, né? No Jardim Rei ali. E um dia ela descobriu que já tinha uma igreja metodista livre lá, mas que estava para fechar. E ela ficou chocada. Tanto é que ela voltou para casa e ela falou assim: olha, eu tenho um pedido. Quando eu morrer, eu quero que o meu caixão saia lá do Jardim Rei, daquela igrejinha que vai fechar, porque ela não vai fechar. E se ela tiver fechada, o culto de despedida vai reabrir a igreja, então eu quero que saia de lá. Tão incomodada que ela ficou. E ela começou a ir para Mirandópolis todo domingo, encher a caixinha de oração com um pedido assim: por favor, orem para que não feche a igreja do Jardim Rei. Por favor, orem para que não feche a igreja do Jardim Rei. E todo domingo ela ia lá encher a caixa de pedidos de oração de Mirandópolis. E a gente sabe que não fechou, né?
Ô Daniel, Glórias a Deus. é a igreja com o maior número de membros que nós temos no Concílio Sul, tá? Uhum. Diz para ela, Deus ouviu mesmo as mesmas orações, hein? Que coisa maravilhosa. E eu tenho a alegria de ser membro lá de Jardim Rei, quando nós praticamente refundamos e começamos e começar a minha liderança ministerial, pastoral, ainda leiga, ali mesmo. Uhum. Que interessante, né? Sim. Louvado seja Deus por isso. Obrigado. Deus, o Senhor atendeu a oração da querida irmã Carmen. A Delma, que é pastora lá em Jardim Rei, ela disse o seguinte, que quando ela tinha 7 anos de idade, a sua mãe foi professora dela. E foi através da sua mãe, da querida irmã Carmen, que a Delma ouviu falar de Jesus pela primeira vez na vida. Olha só o testemunho que ela deu ali. Não é, Delma? Que coisa boa, hein? Louvado seja Deus por isso. E ela é pastora lá em Jardim Rei, só para você ter uma ideia. Está lá junto com o pastor Jubal, lá em Jardim Rei. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor, nós somos aqueles necessitados, pobres de espírito. Senhor, a gente não tem as respostas que os políticos têm, a gente não tem os recursos necessários, nós somos necessitados de espírito, necessitados da tua presença. Senhor, nós somos os que choram diante da situação que temos. Senhor, nós somos os misericordiosos, Senhor, nós somos aqueles que têm o olhar de compaixão por esse mundo. E o Senhor nos chama, não com a nossa natureza, mas com essa natureza transformada, santa, com essa natureza que vem do relacionamento com o Senhor, com o teu Espírito. O Senhor nos chama para brilhar. O Senhor nos chama para ser bênção, para mostrar que existe um caminho diferente de felicidade nesse mundo, que não é no consumo, que não é no exercício do poder, mas no relacionamento misericordioso, amoroso para com os outros. O Senhor nos chama, Senhor, para brilhar essa luz diferente que o mundo não conhece. O Senhor nos chama, Senhor, para trazer sabor à vida das pessoas, um sabor que as pessoas não conhecem. Pai, então eu peço, Senhor, que o teu Espírito se mova, que o Senhor encha cada um dos meus irmãos, Senhor, encha a minha vida, a nossa vida, Pai, com a tua presença, com a renovação do teu Espírito Santo, nos capacitando a brilhar, nos capacitando a salgar com a tua luz, Senhor, com o teu evangelho, com as boas novas, Senhor, com as bem-aventuranças, Senhor. Que o Senhor nos ensine, nos ajude, Senhor, a caminhar nesse mundo pela fé, esperando no Senhor, atuando e agindo nesse mundo para a bênção da sociedade, para as pessoas ao nosso redor. E que as pessoas vejam as boas obras e possam dar glórias a Ti, Senhor. E eu peço mesmo tua bênção para cada igreja, para cada pastor, cada delegado, cada líder local, que seja mesmo dirigido pelo Senhor, para que sejam sal da terra e luz do mundo onde o Senhor colocou cada um deles. Pedimos, Senhor, tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Bispo Daniel Abe, e saudações a todos os metodistas livres do Concílio Niquei. A Delma, que é pastora lá em Jardim Rei, ela disse o seguinte, que quando ela tinha 7 anos de idade, a sua mãe foi professora dela. E foi através da sua mãe, da querida irmã Carmen, que a Delma ouviu falar de Jesus pela primeira vez na vida. Olha só o testemunho que ela deu ali. Não é, Delma? Que coisa boa, hein? Louvado seja Deus por isso. E ela é pastora lá em Jardim Rei, só para você ter uma ideia. Está lá junto com o pastor Jubal, lá em Jardim Rei.